Depois de reações negativas, a administração Trump recuou nas condições que definiu para o acesso a fundos de resposta a catástrofes. O governo norte-americano tinha estipulado que os Estados, de modo a serem elegíveis para financiamento, não deviam apoiar o boicote a empresas israelitas ou com atividade em Israel. Se o fizessem, ficariam sem cerca de 2 mil milhões de dólares para equipamento e operações de busca e salvamento. Esta cláusula, acrescentada ao regulamento da Agência Federal de Gestão de Emergências, foi retirada na segunda-feira. Na rede social X, o Departamento de Segurança Interna, que supervisiona a agência, negou que a cláusula tenha alguma vez existido. Garantiu que não há requisitos especiais e que as subvenções são regidas pela lei. Advogados e políticos na Alemanha temem que a liberdade de expressão esteja a ser limitada pelos Trusted Flaggers. São os chamados sinalizadores de confiança, ou seja, entidades especializadas na detecção de conteúdos ilegais e que notificam as plataformas online sempre que esses conteúdos são exibidos. Por exemplo, discursos racistas ou de apelo ao terrorismo. Os sinalizadores de confiança são um dos pilares do Regulamento de Serviços Digitais da União Europeia. Mas há casos isolados de cidadãos vítimas de rusgas policiais por terem publicado memes críticos do governo. Trusted Flagger sind deshalb umstritten, weil sie halbstaatliche Organisationen sind, die mit staatlichen Mitteln zumindest zum großen Teil finanziert werden und die letztlich darüber entscheiden, jedenfalls de facto entscheiden, welche Äußerungen im Internet legal sind und welche nicht legal sind. Das ist eine Form von staatlicher Zensur, man kann es Wahrheitsministerium nennen. Es ist absolut nicht in Ordnung, diesen Weg weiterzugehen, Trusted Flagger, Privatunternehmen sozusagen zu beauftragen, durchzuforsten, was im Internet erlaubt ist und was nicht. Da stehen nicht nur ich dem sehr skeptisch gegenüber, da weiß ich auch, dass es viele auch in der Fraktion tun. Os Trusted Flaggers podem tornar-se ponto de discórdia entre CDU e SPD na coligação do governo. Es geht darum, aus unserer Sicht, dass die Plattformen und Social Media kein rechtsfreier Raum sind, in dem justiziable strafrechtliche Dinge passieren, wie Hetze, wie Verleumdung, wie Bedrohung, wie Mobbing. All diese Dinge sind sehr ernst zu nehmen. Und deswegen hat die Kommission ja das Instrument der Trusted Flagger etabliert, um diese illegalen, strafbaren Inhalte auch meldefähig zu machen. Gelöscht wird gar nichts. Das ist ja eine Kritik, Zensur und Löschung durch die Trusted Flagger. Die Trusted Flagger melden auf Basis der Leitlinien und der Gesetzgebung und die Plattformen entscheiden und prüfen. Also diese Diskussion wird geführt werden, definitiv. Ich bin in der DDR groß geworden. Ich sehe das sehr, sehr skeptisch, dass man auf diese Art und Weise Portale schafft, Möglichkeiten schafft, dass jeder jeden irgendwie anzeigen kann. O acordo de coligação CDU-SPD estabelece que as falsas declarações não são abrangidas pela liberdade de expressão. A Alemanha está mais adiantada do que outros países no que toca aos sinalizadores de confiança. 14 Estados-membros da União Europeia ainda não os nomearam. O governo lituano demitiu-se formalmente na segunda-feira após Gintautas Palucas renunciar ao cargo de primeiro-ministro na semana passada na sequência de uma série de alegações de corrupção. O ministro das Finanças, Rimantas Sadzius, foi nomeado primeiro-ministro interino pelo presidente da Lituânia. Palucas nega qualquer irregularidade, afirmando que as alegações fazem parte de um ataque dos seus opositores políticos. Os sociais-democratas no poder vão manter-se e deverão escolher o seu sucessor na quarta-feira. A China está a viver um surto de febre chikungunya, uma infecção transmitida por mosquitos com milhares de casos registados no sul do país. As autoridades chinesas afirmaram que um caso importado desencadeou a transmissão local em julho, mas não especificaram a origem da infecção. Para evitar uma maior propagação da doença, as autoridades estão a concentrar-se na eliminação dos locais de reprodução dos mosquitos em águas estagnadas. Os residentes são aconselhados a remover as águas paradas das suas casas, incluindo dos vasos de flores e das garrafas de reserva, sob pena de serem sujeitos a multas pesadas. Em Foshan, as autoridades também libertaram milhares de peixes que se alimentam de mosquitos em lagos e outras massas de água.
Pelo menos 68 migrantes africanos morreram depois de um barco que atravessava o Golfo de Aden se ter virado no domingo. Mais de 70 outros estão desaparecidos, de acordo com o chefe da missão iemenita da Organização Internacional para as Migrações. A embarcação que transportava 154 migrantes provenientes da Etiópia afundou-se ao largo da costa da província de Abian, no sul do Iêmen. Apenas 12 migrantes a bordo do navio sobreviveram ao acidente, enquanto prosseguem as operações de busca e salvamento para localizar os sobreviventes. De acordo com a ONU, os corpos de 54 dos migrantes, confirmados como mortos, deram à costa no distrito de Khanfar. Os migrantes esperavam atravessar o Golfo de Aden e dirigir-se para os países ricos do Golfo Árabe em busca de uma vida melhor. Segundo a ONU, os migrantes são frequentemente levados por contrabandistas a bordo de embarcações sobrelotadas, fazendo viagens perigosas que já mataram centenas de pessoas. Em março, 2 pessoas morreram e mais de 185 desapareceram depois de 4 embarcações terem virado nas costas do Iêmen e do Djibouti. Mais de 60 mil migrantes africanos chegaram ao Iêmen em 2024. Os trabalhadores da Boeing nas fábricas do Missouri e do Illinois entraram em greve esta segunda-feira. São ao todo 3.200. Votaram contra a última proposta da administração, que previa um aumento salarial de 20% em 4 anos. A paralisação poderá atrasar a produção do novo caça F-47, um projeto apoiado pelo presidente dos Estados Unidos. The latest is our members today spoke loud and clear and they're not happy with Boeing's last, best and final offer. And so that's led to what we're doing tonight. Segundo a Boeing, a proposta aumentava ainda o salário médio em cerca de 40%, além de dar mais tempo de férias e de baixa médica. A administração assumiu estar desapontada com a opção dos sindicatos. A Boeing tem passado por uma crise nos últimos anos, depois de 3 desastres com grande impacto mediático a envolver aviões de passageiros. Morreram centenas de pessoas na Indonésia, na Etiópia e, mais recentemente, na Índia. Trump tentou reavivar a empresa ao incluir a compra de aeronaves comerciais da Boeing num recente acordo com a União Europeia. Os residentes de Nova Gales do Sul, na Austrália, foram confrontados com uma rara queda de neve no fim de semana, que provocou cortes de energia e incidentes nas estradas. No sábado, uma forte nevada cobriu grande parte do norte do estado, tendo os serviços de emergência respondido a mais de 2.000 pedidos de assistência. It's probably the most I've ever seen up here in the last chasing snow up here the last 5 to 10 years, so it's pretty amazing. Esta foi a maior queda de neve na região desde 1980, tendo caído cerca de 40 centímetros de neve. O vulcão Krasnaninkov, na Rússia, entrou em erupção pela primeira vez em séculos durante a noite de domingo, apenas alguns dias depois de um enorme terremoto de magnitude 8,8 ter atingido a região russa de Kamchatka. Segundo as autoridades locais, as nuvens de cinza criadas pelo vulcão chegaram a 6 km de altura e no final do dia de domingo, apesar da atividade já estar a diminuir, alertaram para o facto de poder continuar a haver uma atividade explosiva moderada. Enquanto o vulcão entrava em erupção, um terremoto de magnitude 7,0 provocou um alerta de tsunami para 3 zonas próximas de Kamchatka, que foi posteriormente levantado. O terremoto de magnitude 8,8 que atingiu o extremo oriente russo na quarta-feira provocou pequenas ondas de tsunami no Japão e no Alasca e levou a evacuações em locais como Hawaii, a América do Norte e Central e algumas ilhas do Pacífico. O Windcraft Music Fest realizou-se pela 11ª vez em Katidata, uma vila no distrito de Nicósia, em Chipre. O evento combina a tradição com o jazz e o som contemporâneo, reunindo músicas e bandas não só de Chipre, mas também do resto da Europa. Robinson Corry, de 30 anos, é uma das vozes jovens mais interessantes do jazz francês. Em 2024 foi galardoado com o prestigiado prémio Django Reinhardt como o melhor músico de jazz em França. I wanted something really special with instruments that we never saw before together. So I wanted a trio because the chemistry of the trio is really something unique. It's a kind of
questioning about ancestral origins, but also with the electronic that represents the sonorities that we don't know, maybe that are forgotten. Oratnidze é um grupo de 5 jovens músicos búlgaros que partilham o amor pela tradição búlgara e pelos géneros de música contemporânea, com destaque para o baixo. Por esta razão, chamam ao seu som único etnobass. We interpret Bulgarian folklore mixed with some other modern styles such as drum and bass, dubstep, even jazz. Honestly, this is styles of music that we enjoy and listen, and so we like to mix it with Bulgarian folklore. We have the didgeridoo, which is ancient woodwind instrument that has the bass, and we also add more bass from synthesizers and mix it with acoustic instruments and traditional singing. O Windcraft Music Fest é mais do que uma série de concertos. É um testemunho vivo da riqueza que resulta das colaborações entre pessoas que nunca trabalharam juntas e revela os talentos de artistas locais e internacionais, com especial ênfase nos instrumentos de sopro. Ao mesmo tempo, através de workshops e outras atividades, os participantes de todas as idades são convidados a intervir no processo de criação musical e a explorar o rico património cultural da vila e da região.